receba meu abraço, o abraço da equipe, o abraço do projeto. E para quem não conhece ou para quem não sabe ainda, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Rafael, pode ir lá no seu compromisso. Brigadão de coração. Valeu, brigadão. Um abraço, pessoal. Tchau. E a gente vai seguir daqui, né? Eu vou abrir o microfone agora da Gisele, do William e do Luciano, né? Agora as perguntas vão ser direcionadas ao discípulo do Rafael Kreist, né? O Luciano, que é aluno dele. O Adalberto, daqui uns dias vai ser discípulo dele também, né? Vai fazer o trabalho com ele. Fiquem à vontade para fazer a pergunta, né? Gisele e William, abram seus microfones, por gentileza. E Luciano, tá? Para ficar melhor, William, faz as perguntas que está no bate-papo que não foi feito ainda, né? Perfeito. E aí a Gi e o Luciano respondem, né? Aí fique à vontade. E é isso. É isso. Vou fazer a pergunta do Heberto, que agora eu vou pro Luciano. Você busca, através da hipnose, encontrar o caminho que o cérebro fez e, então, através da terapia, colocar o trauma no lugar? Bom, vamos lá. Eu vou responder com base 100% aqui no que eu aprendi no curso para ser o mais fidedigno possível com o que o Kreist responderia, tá? Não, a hipnose é usada como, digamos assim, um caminho para o subconsciente, entendendo que o subconsciente é a parte da mente, digamos, a habilidade da mente de controlar e reter memórias de longo prazo, emoções, e até o próprio fator de proteção, que vai gerar toda aquela adaptação para a questão de você entender o problema, né? Você precisar daquilo para sobreviver perante a mente, a forma que ela entendeu. Dito isso, a hipnose é usada como um caminho para chegar ali, certo? Não necessariamente, por exemplo, encontrar uma causa, não. É para chegar ali. Chegando ali, você vai entender qual é a necessidade daquilo. Aí, a partir desse momento, já é terapia, você entender a necessidade. Qual que é a necessidade de eu sentir medo quando eu escuto uma buzina? Por exemplo, no caso lá. Qual que é essa necessidade? Essa necessidade veio à tona na batida. Mas pode ser que ela tenha uma coisa anterior? Pode ser. E que se você for fazer só uma regressão buscando uma causa, você nunca vai chegar. E aí, você entendendo a necessidade, você trabalha em cima disso, uma reeducação, para já não existir mais a necessidade, para sua mente entender assim, ok, isso foi bom para mim até agora, mas a partir de agora já não é mais minha realidade, eu não preciso mais disso. E aí você consegue continuar evoluindo, fechou? Então é um pouquinho diferente, essas palavras foram bem bacanas, mas é um pouquinho diferente. Se a gente for falar a nível neuronal, mesmo rede neural, aí sim a gente está pegando o caminho da rede neural, está pegando aquela rede neural que é ativada para executar aquele comando instantaneamente, e aí a gente está reeducando, não transformando, tipo, quebrando uma rede neural, não. A gente está enfraquecendo algumas sinapses, fortalecendo e criando outras, para nossa mente pegar aquela reeducação que você fez e internalizar, e fazer isso continuar. Tranquilo? Perfeito. Eu vou voltar aqui a uma pergunta do Adalberto. Você já até sabe qual que é. E quando se atesta que o problema, de fato, é o que a gente esperava, o real problema é realmente o problema? Então, isso, na visão do Kreist, é praticamente impossível, tá? Por quê? Porque o meu problema é uma reação, certo? É uma reação de uma necessidade. Então, é uma reação de uma necessidade que eu tenho. Essa necessidade vem para me proteger ou por algum motivo. Então, se eu tenho a necessidade de, por exemplo, andar torto, porque algum dia meu pai falou que eu era torto, e aí eu achei que para ser aceito por ele eu precisava andar torto, eu vou andar torto por aquele motivo. Ponto. Então, eu tenho a necessidade de andar torto. Então, aí a dor que eu sinto das costas vem porque eu sou torto. Por exemplo, tá? Eu tô falando bem brusco aqui, não vou entrar, assim, não, porque tem um desvio articular, não. Vamos numa forma um pouquinho mais brusca para ficar mais simples. Então, eu tô torto, eu sinto dor nas costas. Essa dor nas costas tem uma necessidade. Qual que é a necessidade dela? Suprir a minha necessidade de ser aceito pelo meu pai. Então, tá vendo que aí se a gente fosse olhar para o problema, a gente ia ver que o problema é a dor nas costas. A necessidade de ter dor nas costas. Mas por que eu tenho essa necessidade? Porque eu quero ser aceito pelo meu pai. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, tá? Esse daqui foi criado do zero, não é de nenhum cliente, nem nada para não
colocar. Então, normalmente, 99% das vezes não vai ter nada relacionado ao problema. Tá? O problema é uma resposta a uma necessidade. E é essa necessidade que tem que ser trabalhada. Se eu tenho a necessidade de ser aceito pelo meu pai, eu vou fazer o que for preciso para ser aceito por ele, dentro da minha mente. Porque ela quer ser aceita. Tem vários princípios que o Christ ensina, e um deles é a necessidade de aceitação. Ele põe em outras palavras, tal, mas em resumo é a necessidade de aceitação. A necessidade que eu tenho de que aquelas pessoas que convivem comigo me aceitem para eu pertencer a algo. Por quê? Porque se a gente for voltar no quesito histórico, quem sobreviveu era quem vivia em grupo. Quem tinha grupo era mais forte, conseguia se organizar e se conter mais. Então, logo a gente entende que, eu preciso me proteger em grupo para sobreviver. Se eu nasci em um grupo e esse grupo não me aceita, eu estou sozinho. Logo, as chances de morrer são maiores. Então, ele tem essa necessidade de aceitação. E aí você normalmente cai em alguma... Por isso que ele fala muito em pai e mãe, porque normalmente a gente vai cair, não em 100% dos casos, mas uma boa parte a gente cai em algo relacionado com pai, mãe, irmão, família ali, porque são nosso primeiro grupo, entre aspas, onde a gente aprende as primeiras coisas, pega os primeiros padrões e cria as primeiras necessidades. Então, 99% das vezes não é. Mas se você, por acaso, identificar que o problema é realmente o problema, não tem problema, você vai fazer a terapia do mesmo jeito. Porque às vezes aquele problema está trazendo à tona alguma necessidade real, tranquilo, taca o pau, faz todo o processo. Entende a necessidade, entende o porquê que ela está aí, o que quer com aquilo, entende a sua mente subconsciente, é só para personificar e separar, né? Então, entendi isso, ok, é isso aqui, bacana. Você entendeu? Então mostra para ela que aquilo foi real, foi importante, mas já não é mais a realidade. E aí a mente entende que ela pode trocar aquele padrão, que já não é mais útil, criar um novo padrão também para economizar energia e te proteger, só que dessa forma melhor. Tá bom? Perfeito. Tem outra pergunta do Alberto aqui, como você já conhece a metodologia do Rafael, como ele vê a regressão de vidas passadas? Sugestão. Tá? Ele fala que tem as outras, sempre vão ter as teorias, eu falo que tem 3 as principais, que é superconsciente coletivo, então é a teoria de que existe um consciente que guarda todas as consciências do passado, presente, em algumas teorias até do futuro, e que você acessa essa corrente, digamos, para esse subconsciente e acessa alguma vida e vai. Ele não acha isso legal. A segunda que existe é quando você chega e fala que é real. Você já reviveu várias vezes, então você só consegue, através da hipnose, e fazer uma ligação com essa vida passada. Para ele também não faz real. A que faz mais sentido para ele é sugestão. Se eu chego para sua mente e falo assim, você vai ficar gago, você já ficou gago alguma vez na vida? Não, mas você sabe, teoricamente, o que é ser gago. Então, com base nos seus aprendizados, você vai executar aquilo. Nada mais é do que isso. Uma regressão de vidas passadas é o quê? É sua mente pegando tudo que ela tem de informação sobre o passado, trazendo e criando um contexto. Tudo bem? E aí ela criou esse contexto, ótimo, eu tenho aqui esse contexto aqui, eu me ponho como uma pessoa. Um dos embasamentos que ele coloca isso é que, assim, normalmente quando você vê alguém fazendo regressão de vida passada, a pessoa volta como uma pessoa importante. Ele nunca é um gari, um pedreiro, não, é um padre, é um advogado, é um governante, alguma coisa, ou é alguma figura um pouco mais única. Então, às vezes, no caso de mulher, é uma freira, alguma garota de programa, alguma coisa. Você pode ver que sempre vai ter alguma ligação assim. Nunca é aquela pessoa mais normal, que é mais cotidiana, que tem em maior abundância. São pessoas que se destacam por alguma maneira perante a sociedade. Tá? Então, tem isso. Tem as outras teorias, mas a que é mais aceita por ele é essa. E aí ele fala, se aparecer, apareceu, é a forma que a mente está me trazendo aquilo, eu vou trabalhar. Mas aí eu vou entender o porquê que ela trouxe aquilo, qual que é a necessidade que ele está querendo me mostrar e vou trabalhar a necessidade. Tá? Mas na abordagem dele é bem difícil, porque normalmente quando a pessoa acaba caindo em uma vida passada é porque ela já acredita, ela já veio com uma predisposição. Normalmente é uma pessoa que até te pergunta, e a vida passada? Porque a pessoa já está querendo ver a sua visão. Tá? Pelo menos no ambiente clínico, dentro da minha vivência, eu percebo que para cair em vida passada, normalmente a pessoa já vem com uma predisposição a isso. Beleza. Ô Lu, por enquanto acabaram suas perguntas. Acredito
Gente, ficou alguma pergunta no bate-papo sem responder? Tanto eu quanto o William aqui, estava olhando aqui, né? E a gente percebeu que a maioria das perguntas foram respondidas. Se tiver alguma que passou batido por mim, pelo William, já pode abrir o microfone, você mesmo faz essa pergunta diretamente ao Luciano, tá? Só me avisa com antecedência que eu estou olhando para vocês. Se não, né, eu estou olhando aqui, se não, Luciano, o que você poderia acrescentar, né? Eu sei que seu tempo também é escasso hoje, aí que você já faz? Você já acrescenta, já faz uma abordagem final e já se despede, porque eu sei que você tem compromisso daqui a pouco. Vou só deixar o Andrei, o Flávio e a Gi perguntar, isso, aí eu coloco. Eu acho que o Andrei foi o primeiro que levantou, vou deixar ele, depois o Flávio, aí a Gi, que foi a ordem que eu vi. Fechou? Beleza. Manda, Andrei. Então, a dúvida acabou de surgir agora, tá? Tem um monte, acho que umas dúvidas que eu vou perguntar depois no grupo, porque vai se estender bastante, mas agora essa bem específica, sobre a regressão ainda. Por exemplo, provavelmente acontece quando o cliente já fala que acredita, quando o cliente pergunta. E quando o cliente pergunta, qual que é a melhor maneira de falar isso? Porque assim, você não quer, acho que não é interessante você apresentar um pré-julgamento no caso, né? Você não deve demonstrar assim, não, eu não acredito nisso, ou eu acredito nisso. Como você se posiciona quando o cliente fala sobre vidas passadas que ele acredita? Qual que é a maneira mais correta? Beleza, legal. Eu vou falar por mim, tá? Quando me perguntam, e a maior parte das pessoas que me perguntam não é nem cliente, é pessoas do dia a dia, a hora que escuta a palavra hipnose. Ela já vem com regressão e regressão à vida passada. É impressionante, é tipo assim, hipnose, regressão de vida passada. É isso que a pessoa parece que faz. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falo essas 3 teorias, e aí eu falo assim no final, cabe a você ver qual que faz mais sentido para você dentro da sua crença e ver qual que encaixa melhor na sua vivência, na sua experiência, na sua opinião. Para mim, dentro do meu processo terapêutico, independente de aparecer ou não, eu vou te olhar como ser humano e vou trabalhar o que aparecer para você ter um resultado. Pode ser que seja real, pode ser que não seja, seja apenas uma metáfora da sua mente, trazendo algo para mim, para eu trabalhar. Eu respondo assim, eu faço aquela explicação que eu fiz das 3, e aí eu faço mais ou menos esse, não é quadradinho, mas mais ou menos esse textinho nesse sentido, e aí a pessoa fala, entendi. Tem gente que tá querendo uma confirmação minha, esse negócio é real. E tem gente que quer uma confirmação oposta, isso é mentira. A hora que eu deixo aberto, eu não falo a minha opinião como pessoa, eu deixo ali o meu ponto como terapeuta, assim, existem essas 3 teorias. Vê qual que encaixa para você, qual faz sentido para você, e tá tudo bem. Eu faço isso. Tudo bem? Flávio, respondeu? Andrei. Perfeito. Manda, Flávio. Sobre ali aquele problema, né, que ele falou que a gente tem que buscar a causa do problema, né? Daí ele citou, por exemplo, o lance da buzina, né? Vamos supor que, né, a buzina está na atualidade, está deixando ele tão nervoso que seja no escritório ou na casa ou em qualquer lugar, né? Ele está disparando, vamos dizer, uma sensação, né, de ansiedade, né? Daí essa buzina já não é mais só uma buzina. A buzina está associando, né, a casa ou ao escritório, ele falou. Já chega no escritório, já começa a disparar aquela mesma sensação. E isso aí seria, pelo que eu entendo, é que nem tu estudar em PNL, empilhar âncoras, né? E daí eu penso assim, nós temos que pegar, né, o que a pessoa está trazendo para nós na hora, né? Temos que verificar onde que ela está sentindo isso no corpo e como que é, né? E aí tu vai entrar, tipo, numa regressão, que para mim regressão nada mais é do que, né, eu te perguntar, né, o que você comeu ontem à noite. Talvez você lembre, mas daqui, né, há um mês atrás, o que você comeu, né, há um mês atrás, você não vai lembrar. Então, tipo, a regressão seria isso. Daí, levar a pessoa para a primeira vez que ela sentiu aquilo. E daí tentar entender, né, através daquilo, o que tem por trás. Como numa leitura a gente fala as entrelinhas, né, para verificar, né, esse empilhamento de âncora. Agora nós vamos desempilhar as âncoras, para verificar exatamente onde é que a gente tem que chegar. Daí sim começa a ressignificação lá de trás, para evitar aquele lance que ele falou, de tomar uma aspirina para parar a dor de cabeça, mas não solucionou o que causou a dor de cabeça. Então, tu pode achar que está ressignificando, mas a causa está mais lá atrás ainda. Aí, quando cita no sentido de mente coletiva ou, né, universal,
ou seja, a superconsciência da gente, né? A própria superconsciência, ela vai saber, né, se tem mais alguma coisa para trabalhar ou não, né? Daí a gente pode até dissociar, como acontece às vezes, né? Agora eu quero que a mente do Ed fique de lado, vamos falar, né, com o inconsciente do Ed. Ed, tem mais alguma coisa para nós resolver? Né? Eu agiria dessa maneira. Até que ponto eu estou errado ou certo, de acordo com o ponto de vista dele? Pelo que eu entendi, adorei, né? Achei maravilhoso, acho que foi a melhor resenha que nós já tivemos, né? E gostei. Mas até que ponto, sabe assim, que eu estou correto ou que eu não estou correto, de acordo com o seu ponto de vista? Legal. Obrigado. Bacana, imagina. Para você entender 100% o caso dele, é 8 dias de formação e mais várias horas revisando, e ele vai dar a gravação da informação e você vai revisar até você entender. Eu já vou responder a pergunta, mas ele fala uma coisa que para mim é sensacional. Ele demorou muito tempo para deixar uma coisa difícil fácil, tá? Porque não é fácil o processo. Vou ser bem sincero. Ele é simples, mas não é fácil. Aí você, entendendo tudo, você consegue tornar fácil. A questão do empilhamento de âncora é mais ou menos assim, dane-se, tá? Por quê? Porque se eu estou empilhando coisas em cima de uma estrutura, se eu arrancar a estrutura, o que acontece com essas coisas? Ela cai. Então não faz sentido eu querer trabalhar as âncoras para depois trabalhar a estrutura. Se eu for direto na estrutura e tirar ela, isso vai cair. Então, o empilhamento de âncoras nada mais são do que outras adaptações para fortalecer ainda mais aquilo lá atrás, para proteger ainda mais aquela programação, aquela adaptação necessária. Essas outras adaptações são só para fortalecer ela. É mais ou menos isso. A partir do momento que eu identificar, veja que eu não estou falando de regressão. Regressão ele usa... É uma técnica que pode ser usada com o intuito de descobrir alguma coisa, mas não de tratamento, tá? A regressão nunca vai ser, na visão do Kreis, feita, por exemplo, como os cursos de regressivo ensinam. A gente vai voltando, entendendo e ressignificando cada ponto. Não, eu vou usar para entender o contexto da necessidade. Eu sinto isso por exemplo, eu vou dar o exemplo de regressão, eu volto na pergunta. Eu sinto uma raiva pelo Ed, eu tenho raiva do Ed. Tá, bacana, esse é meu sentimento. Por que eu tenho essa necessidade? Eu não sei. Ok, a gente vai voltar no momento que você começou a sentir essa raiva. Por quê? Porque é o momento que gerou essa necessidade. Então, a gente, às vezes, não com essas palavras, mas você vai voltar e fala assim, eu quero voltar, por exemplo, no momento em que essa raiva nasceu dentro de você. Não necessariamente o momento que ele me causou raiva, mas o momento que essa raiva nasceu. E aí eu entendo o contexto, aí eu aplico a terapia. E a terapia vai ser eu vou entender o contexto, compreender, reeducar. Dito isso, no quesito de... você falou no seu quesito, você volta para a causa, vai entendendo, reeducando e tudo mais, as estruturas. Ele vai entender, vai ignorar basicamente a estrutura, porque vai ser o seu mimimi. Eu sinto ansiedade, aí depois disso eu cheguei lá, aí tudo isso você vai saber conscientemente. Normalmente a pessoa vai chegar assim, eu sentia só medo. Só que aí eu comecei a sentir medo dentro do escritório. Aí só de entrar no escritório eu tinha medo. Então o meu medo foi passando. Isso ela já sabe conscientemente. Então é só uma justificativa do que está lá atrás. Ele vai buscar entender isso que está por trás, que nesse exemplo dele, como no exemplo real, a gente pode deduzir. Vamos supor que esse exemplo real seja porque o pai dele um dia falou para ele que ele não podia dirigir, porque se ele dirigisse, ele ia correr risco de vida. E aí, o momento que ele bateu o carro, ele correu risco de vida, aí a mente dele falou assim, tá vendo? Seu pai estava certo, você não vai ser aceito pelo seu pai, ou seu pai não vai gostar de você porque você desrespeitou ele. Então, na verdade, isso daí está lá atrás, pegando com o pai. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que já era um exemplo hipotético, e deixei mais hipotético ainda. Então, beleza, ok. Qual que é a necessidade? Se eu for lá entender, e aí a gente tirar essa necessidade, seu pai falou isso, querendo te proteger, fizer todo um trabalho de entender aquele contexto e reeducar a mente, a reeducação se assemelha muito em algumas partes com a ressignificação, mas ele usa a palavra reeducar, que eu acho que é até mais elegante, na minha opinião. Você vai tirar aquela necessidade. É como se eu pegasse a estrutura de baixo e puxasse. Eu tenho uma pilha de copos e pratos em cima da mesa. Eu ranquei a mesa, cai tudo no chão, quebra. Pode ser que isso aconteça instantaneamente, como pode ser que demore. Ele tem uma metáfora que ele falou no curso que eu acho que vai encaixar muito bem. E ele usou uma parte dela aqui. Imagina o interruptor... Eu ia falar aqui, mas não é interruptor de luz. Imagina o interruptor de luz.
ali. Se eu tirar o interruptor de luz, não vai ligar a luz, mas a energia elétrica ainda está ali. O que isso significa, basicamente? Que a qualquer momento, se o fio encostar, a luz acende de novo. Se qualquer coisa entrar no lugar, vai acender. Agora, se eu tirar a energia elétrica dali, pode continuar o interruptor. Vai adiantar de alguma coisa? Não. Então, se eu tirar a energia elétrica, eu tirei toda a necessidade de você sentir medo e pavor dentro do seu escritório. O escritório continua, você pode entrar igual, só que o medo e o pavor não está mais lá. Não porque eu tirei âncora por âncora, eu desempilhei tudo. Porque eu tirei a raiz. Então, é basicamente assim que ele enxerga. Eu estou tentando deixar mais simples, mas se um dia tiverem a oportunidade, igual eu já falei, é um dos poucos cursos que eu recomendo, de verdade. E você vai ver que dentro do curso, ele vai falar de técnica. Se você fosse compactar tudo de técnica, é menos de um dia. O restante é você entender como a mente funciona, é você ir um pouco mais a fundo e entender como fazer terapia. Como você olhar para a pessoa e ver uma pessoa e fazer a terapia. Porque, cara, técnica, você entra em qualquer lugar, você acha técnica. Você vai lá, eu pego um vídeo de terapia feito de regressão, você entende a técnica. Aí a terapia mesmo é difícil de você entender. Você precisa de um contexto. Eu tentei deixar o mais simples possível, assim, para não entrar. Fez sentido? Respondi a pergunta. Só no sentido de empilhar âncoras, eu só quis dizer assim, ó, que a causa do problema está lá atrás e a queixa é completamente diferente. Para te chegar lá atrás, sim. Né, tu tem que escutar o que está por trás da queixa. Por isso tem o exemplo das Sim. âncoras, entendeu? Porque Entendi, se você não tiver entendi. conhecimento, você só vai querer tratar aquela primeira queixa. Mas o que causou Perfeito. a segunda queixa? O que causou a terceira queixa? Tu não tem que chegar lá no sentido. Aí realmente vai fazer lá e significar. De que forma ainda? Você, hoje, né, com a sua idade, né, como que você entenderia isso? E ele vai dar a solução. Né? Ele vai ressignificar, né? É mais ou menos assim que eu trabalharia. Eu não sei se eu falei Entendi. mal do lance de empilhar crença, mas seria mais ou menos isso, entendeu? Tá. Não, enxergar eu por entendi trás errado. da queixa da... Entendi, eu entendi errado. Mas é bem isso. Para a gente chegar lá na base, a gente, por exemplo, tá no topo, só tá enxergando o copo. Eu vou seguir os copos até chegar lá na base, na mesa. Então, sim, para a gente chegar nessa raiz, nessa necessidade, a gente vai iniciar no mimimi. Então, ó, eu sei que existe uma, por exemplo, se fosse no caso de regressão, para a gente usar o exemplo de regressão. Eu sei que existe aí atrás um sentimento disso, e que esse sentimento nasceu em algum momento, eu quero voltar para esse momento. Isso é em regressão. Nele é feito um pouquinho diferente. Como ele não usa regressão, ele vai chamar da mesma forma, mas normalmente ele vai falar assim, ó, eu sei que existe um problema, um sentimento que te incomoda e nunca vai, normalmente ele não vai dar nome. Sei que existe um sentimento aí dentro que te incomoda, que isso, que aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero que volte, eu quero que apareça a causa disso, a pessoa relacionada, o objeto relacionado e por aí vai a isso. E aí ele inicia o processo, tá? A reeducação não necessariamente, aí eu acho que eu entendi isso, mas a ressignificação não necessariamente é feita com a perspectiva de hoje da pessoa. Às vezes é a pessoa expor o que ela sentiu naquele momento, que ela não conseguiu expor, entendeu por que ela sentia aquilo, e aí sim, com a percepção que ela ganhou, entendendo aquilo e podendo expor aquilo, deixar de ter a necessidade. Então, às vezes não é pegar o adulto e colocar lá e explicar para a criança. É pôr o adulto para colocar para fora o que a criança não conseguiu colocar. Tá? Dentro tem essa pequena diferença. Fez sentido? Perfeito. Não, fez. Tranquilo. É isso aí. Obrigado, hein? Imagina. Qualquer dúvida é só falar. E quem que chamou? Eu tô chamando aqui. Luciana, a gente já está partindo para o fim. Eu sei que você tem compromisso daqui 5 minutos, né? Eu te agradeço. O Herberto tem uma pergunta até muito interessante, mas eu gostaria, Herberto, por gentileza, faz essa última pergunta que você fez lá no grupo, até para o pessoal entender do que a gente está conversando aqui. Você só copia e cola essa mesma pergunta, o Luciano responde lá. E o Herberto também fez uma afirmação muito interessante, né? O difícil é encontrar os elementos que geram os sintomas, né? Citando o caso da buzina. Mas eu quero que você fale tanto da buzina quanto se a reeducação é em transe. Responde lá no grupo. Eu já vou encerrar por aqui. Eu sei do seu compromisso daqui a pouco. Tá? E eu respondi o da Gi, só que ela já tinha feito, aí depois eu saio. Mesmo que demore um pouquinho, até uns 5 minutos de atraso é de boa.
Ok, fique à vontade, então. Fechou? A Manda, Gi. minha pergunta, ela vinha justamente nessa linha que é a pergunta do Flávio. Porque, assim, para muitas pessoas que entendem um pouquinho de terapia, às vezes procura a terapia, obviamente ela quer tratar aquele problema que ela está trazendo. Estou usando aí o exemplo do empilhamento de copos. O quanto vale a pena dessensibilizar num primeiro momento, só o topo, para daí, em outras sessões, chegar realmente na base, chegar na mesa e poder quebrar a mesa para que os copos que ainda estavam ali cessem, quebrem. Eu acho que em nenhum momento vale a pena. Porque o tempo que você demora, por exemplo, para fazer uma... Vou dar um exemplo de fobia agora. Sabe aquela cura rápida de fobia que é 25 minutos que o pessoal faz, que você faz isso, aquilo? O Crash tem terapia dele que dura meia hora. Por que eu vou gastar 5 minutos a menos para desensibilizar uma âncora se eu posso gastar 5 minutos a mais e quebrar a mesa? Tá? Porque uma das grandes sacadas do motivo de eu indicar é que ele estruturou de um jeito que ele literalmente arrancou tudo que é desnecessário. Então fica uma coisa muito rápida de se fazer. Entendeu? Então, por exemplo, você pegando e dominando como ele domina, isso não é, por exemplo, fiz o curso, eu vou sair dominando igual. Não, você vai praticar para chegar naquele nível. Mas ele fala que uma pessoa que acabou de sair do curso, um tempo de até 2 horas é excelente para uma terapia fazer. E 2 horas para quem trabalha com regressão, fala que, caramba, é legal. Quando eu trabalhava só com regressão, eu cheguei a ficar 5 horas e meia dentro do meu consultório. Então, a hora que ele falou que 2 horas era o teto, eu falei, pô, peraí, tá diferenciado a coisa. Aí eu fui entender. Então, você depois vai comprimindo isso e vai diminuindo, porque você vai percebendo as coisas que funcionam mais, menos, e aquilo que você está colocando de desnecessário e tirando. Então, nesse tipo de visão, não faz sentido eu tirar âncora por âncora. Em que sentido que eu uso agora como terapeuta, por exemplo, que eu desensibilizo? Quando a pessoa chega e fala para mim assim, por exemplo, eu tenho uma vontade absurda de me matar toda vez que eu entro no meu quarto. Legal, eu vou quebrar a mesa naquela sessão, mas no final da sessão eu vou desensibilizar o quarto. Por quê? Por garantia. Só por isso. Porque mesmo eu quebrando a mesa, pode ser que demore um tempo até toda a cadeia cair. Certo? E ele explica isso muito bem. Esse processo demora um tempo. Então, isso é uma adição minha, nesses casos que eu vejo que é um pouco mais extremo, sim, eu vou tirar e sensibilizar. Mas, no geral, não tem necessidade, porque você consegue chegar muito rápido na mesa e o trabalho para você quebrar a mesa é o mesmo trabalho para você arrancar um copo, praticamente. Tá? Claro que, às vezes, você vai pegar uma coisa um pouco mais complexa, que vai ser um pouquinho mais demorado, mas, pelo resultado ser tão maior, vale a pena você investir esse tempo. Fechou? Bom, consideração final, gente. O que ele explicou aqui, ele deu 45 minutos de aula aí, mais ou menos, tá? Tirando a apresentação e o final que ele respondeu perguntas. Eu vou fazer um merchanzinho aqui, peço licença para todo mundo do grupo. O curso dele são 8 dias de 10 horas. Então, imagina que o que ele passou aqui, o quão pequeno é perto do curso. É claro que vão ter muitas práticas, que não é o momento que ele passa conteúdo. É claro que dentro do curso vão ter momentos que ele traz um ou dois palestrantes para falar de assuntos pontuais. Cada curso é diferente. Por exemplo, o meu, ele trouxe um cara que é neurocientista, o César Bueno. César Bueno, tá certo? Tá certo, né? Que ele vai... Não, tá certo, tá certo. É que eu confundi com o Charles. Eu falei, Charles Bueno, agora voltou. O César Bueno, por exemplo, ele palestrou sobre neurociência e ele é formado fora do Brasil. Então, ele trouxe uma das maiores referências do Brasil para falar, mesmo ele sendo formado em neurociência, e traz alguém de fora. Ele trouxe 2 neurocientistas. Então, minha indicação é assim. Se você quer entender tudo um pouco melhor, eu sei que não é um dos investimentos mais baratos da sua vida, mas se você quer trabalhar com isso, você está investindo não só em você, mas no seu cliente. Eu acho que vale a pena. E entender um pouco mais sobre a abordagem, porque ela é eficiente, faz total sentido dentro da neurociência, do entendimento humano, e funciona. Tá? Podia não fazer sentido e podia não ter nada a ver com a neurociência, mas se funcionasse eu já falaria que valeria a pena, e ele tem tudo. Tá? Então, para finalizar o que eu tenho é isso, eu tinha dito que o cara era fora da caixinha, eu tinha dito que o cara seria provavelmente uma das melhores resenhas que a gente ia ter aqui no Mastermind.
Eu, na minha visão, na minha humilde visão, acredito que foi uma das melhores vivências e eu ainda continuo achando que ele é fora da caixinha toda vez que eu converso com ele, tá? E ele tem aquela humildade. Ele tem o jeito dele que às vezes parece que ele é grosso, parece que ele é arrogante e tudo mais, mas é o jeito de apresentar, então às vezes parece que ele tá sendo insensível, não. Mas é que ele já tem uma naturalidade tão grande com aquilo que para ele é como se ele estivesse falando de ligar e desligar um celular. Uma coisa natural, então ele coloca para fora e tudo mais, mas ele tem uma humildade de explicar, reexplicar, igual eu vi ele explicando às vezes a mesma coisa 3, 4 vezes, entendendo que a pessoa não entendeu e falando assim, bom, eu sei, mas não é porque eu sei que a pessoa sabe, eu vou ensinar ela para ela aprender, tranquilo? Então acho que de consideração final que eu poderia passar seria isso, vocês vão ver logo menos Adalberto voltando do curso lá, tipo, meu Deus, entendeu? Vai ser bem legal. Gente, então é isso, a gente já está partindo para o encerramento, né? O Luciano falou 45 minutos, eu cronometrei, foi 58 minutos, eu falei 57, mas foi 58 minutos. E até gostaria de falar para você que segue aqui o nosso podcast, que você que segue o nosso YouTube, quanto que deve ser se a gente fosse pagar 1 hora do Rafael Crash, né? E você está recebendo de graça, a gente recebeu de graça, né? E até elencando algo que o Luciano falou sobre a humildade, né? Ele tem um jeito dele, eu tenho o meu jeito também. Parece, de vez em quando, quem me conhece acha, poxa, o Ed é informal, não, mas é o meu jeito, é o meu coração. E quando mais você conhece uma pessoa, mais você entende que aquilo é realmente o jeito da pessoa. E o Crash, elenquei lá no começo, na metade, agora no fim, eu quero elencar exatamente isso, a minha gratidão em nome de todos do projeto Mastermind de Hipnose, pela humildade intelectual, pela humildade de pessoa. E aí, gente, encerrando aqui mais uma resenha Mastermind de Hipnose para você, do podcast, para você, do YouTube. Um grande abraço, beijo no coração e até o nosso próximo Mastermind de Hipnose. Tchau, tchau, gente. Um abraço.